meus amigos. Muitos me conhecem, que são da minha época. Eu sou o terceiro sargento, que é Jorge Paulo Augusto Esteves. Eu estou vindo aqui hoje, depois de tantos anos, para contar a verdadeira história, a origem do quadro especial dentro do Exército Brasileiro. A história real, ela não tem nada a ver com fatos de escola de sargento ter fechado, de Lamarca, que eu já vi aí pela internet. Não tem nada disso. Não tem nada de prejudicar o cabo para que ele não saísse sargento. Não tinha nada disso. O cabo velho existia no Exército Brasileiro. O cabo velho de QM de difícil formação. Tinha os caminhoneiros, os caras que puxavam aquelas carretas para a subintendência, aonde tinham as mercadorias que iam para os quartéis, aonde também podia se comprar lá. Eu comprei muita carne para comandante, óleo de soja em lata, para coronéis, para comandante. Era uma coisa normal. Os cabos mecânicos, cabo eletricista, os cabos que eram considerados de difícil formação. Porque o sargento de carreira tinha interstício e ele era mandado embora, ou trocado, ou ia fazer curso, isso tudo. Então o cabo era uma pessoa que era necessário, o cabo velho. E em 1966, no mesmo ano que incorporei, eu saí cabo. Quando eu tinha carteira de motorista, me botaram para dirigir para o comandante. Eu dirigindo para o comandante, eu descobri que me colocaram numa QM chamada 10055, motorista. E descobri também que essa QM era de difícil formação. E aí eu me preocupei. Por que difícil formação? Ah, não abre curso, né? Eu falei, como eu faço para trocar de QM? Ah, aí demora muito tempo. Tem que ter vaga também. Ih, caramba, então... Tá. Mas até aí eu estava satisfeito. Por quê? Eu dirigia para o comandante, era desarranchado. Tinha alguns sacrifícios? Tinha, mas também tinha os benefícios. Como toda profissão na vida militar e na vida civil. Tem o lado bom e o lado ruim. O importante é a gente trabalhar satisfeito. Eu trabalhava satisfeito. E aí, eu descobri, quando chegou em março de 67, tão logo eu tinha entrado, eu sabia que o tempo de serviço eram 25 anos. E o cabo era promovido a terceiro sargento e levava o soldo de segundo. Essa era a lei que existia. 25 anos de serviço, era promovido e levava um posto acima. Mas quando chegou em março de 1967, o presidente Castelo Branco mexeu na lei do serviço militar e passou para 30 anos e cortou a promoção. Então eu me preocupei com um detalhe. Falei, caramba, agora ele cortou a promoção e só ganha um posto acima. Aumentou 5 anos na lei do tempo de serviço. Eu vou ter que ficar cabo 30 para ganhar um soldo de terceiro, mais as gratificações de 30 de cabo. Falei, caramba, agora ficou muito ruim, o prejuízo foi maior para quem é cabo. Eu fiz uma análise rápida e descobri que para quem era sargento de carreira ficou melhor, que como tinha os interstícios, ele teve mais tempo de sair oficial e até capitão e ganhar o posto, receber um soldo de major. Mas para o cabo, isso prejudicou. Mas acontece que o presidente não fez isso para prejudicar o cabo, ele fez num todo. Isso foi uma consequência que aconteceu com os cabos que eram de difícil formação. Ia ter que trabalhar 30, recebeu o soldo de terceiro. E as gratificações de cabo, de 30 de cabo. Antes ele receberia uma promoção, era bem melhor, e um soldo acima, era melhor ainda. Tá bom. Mas eu tinha que ficar no exército, porque eu queria ficar na carreira militar. E com isso você vai noivando, vai casando e vai constituindo família e você tem que continuar trabalhando e se mantendo num bom comportamento. E assim eu fui fazendo. Muito bem. Em 1979, quando o então coronel de comunicações, Tancredo Bruno Porto, chegou no primeiro BCOEX e ele já tinha passado 9 anos antes, como major subcomandante do primeiro BCOEX. Ele me indagou, Esteves, mas todos ainda estão aí. Eu digo, sim senhor, coronel. Dos 36 cabos que tem no primeiro BCOEX, tem 28 nessa condição de cabo de difícil formação. Pois é, tal, ele era muito solidário a nós. Ele gostava dos cabos lá que eram muito bons. Muito bem.
Mas, ao levá-lo, em 1979, a uma solenidade na base aérea de Santa Cruz, teve algumas promoções nesse dia. Eu não tinha tomado conhecimento, porque eu estava lá naquele grupo de cabo motorista, né? Que fica mais afastado e tal. E, de repente, quando acabou a solenidade, vinha um sargento da aeronáutica na nossa direção. E quando eu olhei, eu reconheci o sargento. Era então o cabo motorista do comandante da base aérea e eu me indaguei. Mas por quê? Como é que você sabe o sargento? Se mais ou menos a legislação é parecida. Ele disse, não, Esteves, existe um decreto que foi feito em 1971 que promove o cabo da aeronáutica sargento. E está promovendo agora a segunda turma em 1979. Ou seja, 8 anos. E na hora que o comandante entrou na viatura, eu perguntei para ele, coronel, o senhor sabia? Ele disse, não, nunca tomei conhecimento. Eu falei, pois é, eu descobri um decreto na aeronáutica que promove o cabo estabilizado a sargento. O senhor acha que se eu arrumasse toda a documentação, o senhor daria uma olhada e dava uma ajuda para nós? Ele disse, claro, Esteves, se tiver fundamento, eu posso fazer um trabalho ao comando do antigo Primeiro Exército, ao general Gentil, e ver o que pode ser feito. Muito bem. Arrumei toda a documentação, levei ao coronel, ele preparou um trabalho muito bem feito, publicou em boletim do primeiro BCMEX em 1979, e ele num dia determinado combinou comigo e fomos ao Primeiro Exército. Ele entregou o general Gentil Marcondes Filho. O general foi, chamou o coronel Olegário e pediu o coronel Olegário para fazer em termos de Primeiro Exército, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. E o coronel disse para ele, coronel, general, vai ser um pouco demorado, né? O senhor sabe que é radiograma, tal. Disse, não, tudo bem, não tem problema, mas a gente precisa fazer para eu ter uma noção de quantos cabos tem no Primeiro Exército nesta situação. Muito bem. Partindo desse princípio, que o general aceitou e mandou para frente, eu comecei a falar com os cabos motoristas e seguranças e a coisa foi crescendo. E isso foi andando. De vez em quando travava, de vez em quando andava e não tinha, sempre que o coronel ia lá, ainda não tinha uma resposta final, porque todos os quartéis até respondem, isso ia demorar um tempo bom. Muito bem. Só que nesse meio do caminho, o cabo Arcanjo, motorista de um general na Vila Militar, General Figueiredo, era comandante da DE na Vila Militar. E ele me liga e falou, Esteves, o general Figueiredo quer falar com você. Só que eu não sabia quem era o general Figueiredo. Você traz toda aquela documentação que o general quer ver. O que é isso? Eu contei aqui para ele, mas eu não sei explicar. Falei com o meu comandante. E ele disse, Esteves, está tranquilo, você sabe como se comportar, leva a documentação e mostra para o general, ele quer ver. Tá bom. Fui lá, me apresentei para o general, ele brincou comigo, que ia me prender, que eu estava fazendo um manifesto. Falei, não, senhor, excelência, tem um decreto pronto aqui, nós estamos só fazendo uma tentativa de ver se a gente consegue. Aí ele disse para mim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, senhor, eu sou o general Figueiredo, irmão do presidente Figueiredo. Semana que vem eu vou a Brasília. E eu vou levar isso para o meu irmão ver. E depois eu te mando uma resposta. E assim aconteceu. O quadro especial a terceiro sargento. Ele não veio de cima para baixo. Não teve general, não teve presidente, não teve ministro, teve ninguém. Não teve nada. Ele aconteceu na minha mão. Dei muita sorte que o coronel Tancredo Bruno Porto é que nos ajudou. Então ele deveria ser o precursor do sargento que é. Ele que deu entrada no primeiro trabalho. Tem publicado isso no primeiro BCMEX, em 1979, em boletim do quartel. Tem no Primeiro Exército, tem tudo. O presidente Figueiredo recebeu das mãos do irmão dele, o general de divisão, general Figueiredo. E aí só modificou. O nome era na aeronáutica, quadro complementar a terceiro sargento. E o presidente botou quadro especial a terceiro sargento. E aí nós conseguimos ser promovido na ativa e levar o soldo de segundo, porque aí a lei passou a ser uma lei nova para nós. Mas acontece que, durante os anos
isso acabou se modificando, se perdendo, e aí eu não tomei mais conhecimento. Eu fui para a reserva em 31 de dezembro de 1994. Eu estou contando essa história hoje para acabar todas essas histórias que existem aí inventadas. Não tem nada a ver com nada. Nasceu na mão do Cabo Esteves. Hoje, terceiro sargento que é Jorge Paulo Augusto Esteves. Nós demos, foi sorte, que o Cabo Miguel Arcanjo dirigia para o General Figueiredo, que era irmão do presidente da República. E aí o General Figueiredo assinou o decreto e nos beneficiou. Então, essa é a verdadeira história. E existe um monte de coisa na internet. Olha, cada coisa pior do que a outra. Meus amigos, muito obrigado. Eu estou aqui ainda com 72 anos, vou fazer 73, mas estou bem. Espero que meus amigos estejam bem. E que esse vídeo chegue até lá, em Brasília, na mão da associação